Uma boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a espiritualidade maior que nos permite compartilhar este momento e com certeza nos guiou até aqui, nesta noite um pouco fria e um pouco chuvosa. Trago aqui o agradecimento, lá dos nossos irmãos trabalhadores do Centro Espírita Caminho da Luz, de Salto do Jacuí, e o agradecimento por estar aqui pela segunda vez. Eu estive aqui pela primeira vez no ano de 2020. Logo que eu fui morar em Salto do Jacuí, porque eu não sou oriundo de lá, eu sou de Alegrete, e participei de um evento regional aqui na casa, antes da reforma, e eu gravei assim na memória a imagem desta casa e também a energia presente neste local. Então, confesso que há um certo tempo eu estava esperando por voltar a retornar aqui, e é com muito prazer que estamos aqui hoje. O tema destinado hoje, meus irmãos, que eu escolhi se chama Alegria em Servir, baseado no Salmo de Davi: servir ao Senhor com alegria. Com todo o respeito que nós temos às demais religiões, os nossos irmãos de outras crenças, eles interpretam este salmo de uma forma bastante positiva, numa forma de louvar ao Senhor, na forma de cânticos, na forma de orações, na forma de conversações. Mas nós espíritas acreditamos que a alegria em servir vai mais além. Não que sejamos os donos da verdade, mas pela dimensão da tarefa que nos liga ao Criador, que a doutrina espírita nos proporciona. E para isso nós precisamos compreender, se é que já não tenhamos compreendido, o que é o Espiritismo. E para isso eu trago a definição do Espírito Casimiro Cunha na obra Parnaso de Além Túmulo, onde ele nos diz que Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É a árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. É o templo da caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção de bondade é flor de eterna alegria. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, meus irmãos, pensemos que duas palavras definem muito bem o Espiritismo. É uma escola, cujo mestre está aqui de certa forma ilustrado, e é o templo da caridade, que inclusive eu mostrei uma foto da casa aqui, muito querida. Então o Espiritismo é estudo, mas o Espiritismo também é trabalho. E nós temos no Livro dos Espíritos, dentro lá da terceira parte, capítulos que falam sobre as 10 leis morais, e a segunda lei moral é a lei do trabalho, onde temos ali as questões 674 a 681, onde meu objetivo aqui não é lê-las, mas apenas fazer um resumo do que essa obra trazida pela espiritualidade superior nos conclama. O trabalho é lei da natureza. Toda ocupação útil é trabalho. O progresso é fruto do trabalho. Sem o trabalho não haveria o progresso. Se olharmos para esta casa como está hoje e como era uns anos atrás, ela progrediu de forma material.
graças ao trabalho de muitos irmãos voluntários aqui. E com certeza progrediu muito mais ainda no campo espiritual. Também com a colaboração de irmãos desencarnados, como o nosso irmão falou aqui, que colaboram com os trabalhadores encarnados. O trabalho está presente em todo o reino animal e é menos material nos mundos mais evoluídos. Ou seja, conforme hoje nós aqui encarnados, espíritos inferiores na Terra, ainda precisamos do trabalho braçal. Poucos de nós conseguem desenvolver trabalhos unicamente intelectuais, mas quando formos espíritos evoluídos, quando conseguirmos servir fielmente ao que o Criador nos espera, nós conseguiremos trabalhar apenas do ponto de vista intelectual, colaborando com espíritos que estão passando pela jornada que hoje nos encontramos. E falando sobre o trabalho na natureza, é importante lembrarmos desta passagem de Chico, onde André Trigueiro traz na obra Espiritismo e Ecologia uma história sobre o Chico. Todos nós sabemos que o Chico Xavier ele era bastante assediado pelas pessoas que o visitavam e pelas personalidades que o conheciam e principalmente pela imprensa. Às vezes assediavam o Chico na tentativa de tentar subvertê-lo ali em suas ideias. Então, toda vez que faziam elogios, o Chico, com uma verdadeira humildade que ele possuía, ele tentava se imiscuir daquelas palavras e dizia: não, eu não sou nada disso, eu sou apenas um pobre trabalhador. E aí chegou um dia que estavam agradecendo, parabenizando ele pelo trabalho que ele desempenhava, e ele, sem saber o que dizer, relata: por favor, não me elogie, eu sou apenas um verme. E ao mesmo tempo surge ao lado dele Emmanuel, o seu mentor espiritual, e diz: não insultes o verme. O verme é um grande colaborador da natureza, trabalhando diariamente na reciclagem dos detritos. Felizes seremos quando cumprirmos fielmente aquilo que o Criador espera de nós. E aí o Chico se recolheu a sua insignificância e, de acordo com a história, a partir daquele dia ele passou a se denominar subverme. Existe também uma frase atribuída ao Papa Francisco, também citada na obra de André Trigueiro, que diz o seguinte sobre o regime de colaboração que existe na natureza: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Então a própria natureza nos demonstra o tempo inteiro, como essa chuva que acabamos de receber aqui, que com certeza as plantas, os insetos e os animais que ali convivem aqui em frente à casa espírita estão agraciados neste momento. E nós aqui, seres humanos, de repente reclamando da chuva que apareceu. E aí nós não enxergamos o papel que nós temos que desempenhar em relação aos outros e também a esta natureza que tanto nos serve. E também trazemos, ali não aparece, o Evangelho segundo, o Evangelho em geral, é um convite permanente ao trabalho. Se precisamos de mais subsídios, o próprio Evangelho traz isso. Quando temos ali, por exemplo, a parábola dos talentos, presente em Mateus 25, onde fala que cada um de nós tem alguma capacidade, mas que todos nós temos condições de multiplicar as nossas capacidades.
aquele que ganhar 3 dons vai multiplicar 3 vezes esses dons, aquele que ganhar 2 vai multiplicar 2 vezes, mas de repente algum de nós possui um dom e por medo, ou por egoísmo, ou por orgulho, acaba enterrando esse dom. Então essa parábola nos fala disso. A parábola do festim de bodas, em Mateus 22, onde relata aquele senhor que convidava as pessoas que haviam no vilarejo para que participassem da sua vinha. E ele convidou a primeira hora do dia, a terceira hora do dia, até que chegou a 9ª hora do dia. E aqueles que estavam lá ociosos resolveram participar do trabalho. Este é o convite que nós viemos recebendo há tantas encarnações. Esta é só mais uma em que somos convidados a participar de alguma tarefa relacionada ao Evangelho. Os últimos serão os primeiros, que na verdade é esta que eu acabei de relatar. Mas a parábola do festim de bodas, onde um rei convida a população para as bodas do seu filho, e os primeiros convidados ignoram o convite. Os segundos convidados acabam agredindo e até matando os enviados do rei para fazer o convite. Até que chega um momento em que o rei convida todos do vilarejo para participarem. E um dos indivíduos que se faz presente às bodas não vestia a roupa nupcial e é expulso daquela cerimônia. E o próprio Kardec comenta que parece tão estranho que se coloque tanta diversidade por um simples festim de bodas. Mas aí está a simbologia, que também todos nós viemos sendo convidados, e provavelmente em encarnações passadas nós ou ignoramos ou agredimos aqueles que nos procuraram para nos fazer o convite para a tarefa do Evangelho, até chegar o momento em que quisemos participar, mas ainda não tínhamos a veste nupcial. E o que seria a veste nupcial? Não estávamos ainda em condições, não estávamos ali de corpo e alma, como costumamos dizer. Então no Evangelho existem muitos convites permanentes ao trabalho, para que nos tornemos trabalhadores da causa espírita. Na obra Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ele traz 2 simbologias, o arado e a enxada. E eu peço licença para os irmãos para ler aqui o arado, onde ele traz uma passagem do Evangelho que diz o seguinte, de Lucas, capítulo 9, versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós vemos, antes de dar sequência, nós vemos bastante essa simbologia do olhar para trás, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, lá na Gênesis, do Antigo Testamento, no capítulo 19, nós temos aquela história que a família de Ló foge de Sodoma e Gomorra. Eles tinham sido avisados por um anjo do Senhor, ou seja, por um espírito evoluído, que eles precisavam retirar-se daquele lugar, que aquele lugar iria sucumbir, aqueles vilarejos iriam sucumbir. E quando eles fogem daquele vilarejo, o anjo diz: vão e não olhem para trás. E a mulher de Ló olha para trás. E quando ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. Isso é tudo apenas uma simbologia. Mas o que significa olhar para trás, como diz aqui Jesus no Evangelho? Olhar para trás nada mais é do que o apego que nós temos. Apego às coisas terrenas, apego às pessoas. Ou somos convidados a participar de uma tarefa e de repente ficamos pensando que neste horário poderíamos estar em casa, poderíamos estar realizando uma outra atividade, ou que de repente nos sentimos cansados. Este é o olhar para trás. E aqui Emmanuel comenta:
Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o Mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, meus irmãos, como diz Emmanuel, por que a simbologia do arado? Por ser uma figura de todos os tempos, e o arado ilustra o quê? É um instrumento pesado, porque a tarefa não é para ser fácil. Ele demanda habilidade, como diz ali, entre o operador e a máquina, e é necessário que nós agarremos com as duas mãos. Agarremos com as duas mãos essa oportunidade, porque se agarrarmos só com uma mão, estaremos olhando para trás, como diz a parábola. E quando ele fere a terra, que terra é essa que ele precisa ferir? A nossa terra íntima, o nosso espírito. Conforme vamos lavrando a nossa terra íntima, o nosso espírito, sementes são plantadas aqui. E essas sementes que germinarão são para nosso próprio benefício. São para guarnecer o nosso celeiro íntimo. E a enxada, que inclusive na imagem ali, exatamente como Emmanuel fala, que inclusive é um ditado popular, a enxada entregue ao abandono, ela fica enferrujada. E assim somos nós. Se nós ficarmos estagnados, com certeza enferrujaremos também. Enferrujaremos no sentido do nosso corpo físico, das nossas ideias e com certeza do nosso espírito. A obra Pontos e Contos, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, do autor espiritual Irmão X, tem um texto que eu gosto muito que se chama O Discípulo de Perto. O Discípulo de Perto conta a história de Efraim, filho de Atade. Ficou sabendo que chegara ao vilarejo um jovem pregador que estava arrecadando novos discípulos, que tinha um grande poder de liderança, que tinha o dom da palavra, que tinha o poder de curar doenças e que inclusive havia transformado água em vinho em um casamento. E Efraim, aquele jovem, automaticamente foi ao encontro de Jesus. Chegando a Jesus, ele furou a fila ali na multidão e disse: Mestre, eu sei que andas procurando seguidores e eu desejo ardentemente ser um discípulo chegado ao teu coração. E ali, segundo as palavras
do Espírito, Jesus olha para ele com ternura, mas ao mesmo tempo com os olhos amargurados, porque ele já pressentia o suplício que ele iria passar mais adiante. Mas aí pergunta a Efraim: eu tenho vários discípulos, tenho discípulos de longe e discípulos de perto. Qual deles tu gostarias de ser? E aí Efraim responde: quero ser teu discípulo de perto. E aí Jesus explica para ele as condições. O aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente. Mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. O seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto armar-se-á, através dos anos, de inalterável paciência para compreender e ajudar. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. Esse sou eu, tá? O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço em constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseje. O de perto, porém, muita vez seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dar-se-á pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem, quantas vezes se fizerem necessárias. O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio, em obediência aos celestes desígnios, a qualquer momento. Após longa pausa, Jesus fixou os olhos em Efraim e indagou: aceitarás ser meu discípulo mesmo assim? E Efraim dá um abraço em Jesus e disse: sim, mestre. Eu só vou à casa de oração agradecer por esta dádiva do Santo dos Santos, e dentro de 1 hora retornarei aqui para aceitar sob juramento este sublime convite. Jesus abraçou Efraim, filho da tarde. O poema O Bem Agora, do livro Caridade. Felicidade é viver de serviço posto à mão, entre horários na cabeça e Cristo no coração. Reclamas que o tempo é curto, dormindo e sonhando embora, mas o tempo cria tempo se fazes o bem agora. Afirmas que em toda parte é a aprovação que te escora, no entanto, a dor é lição se fazes o bem agora. Alegas que a vida é sombra de angústia que não melhora. A vida, porém, é luz,
se fazes o bem agora. Trazes no peito oprimido, coração que clama e chora, porém luta é acesso ao conforto, se fazes o bem agora. Não te des ao pessimismo na mágoa que te devora, sofrimento aperfeiçoa, se fazes o bem agora. Ouvida pedras e ofensas na senda que te aprimora, perdão é campo à grandeza, se fazes o bem agora. Trabalha incessantemente, servindo e amando, hora a hora. Ação é força divina, se fazes o bem agora. Sê bondade e entendimento onde estejas mundo afora. Todo passo leva a Deus, se fazes o bem agora. Faze o bem quanto puderes, pede a vida andando à frente. Diz a morte a retaguarda, olha o tempo, minha gente.